Olá, pessoal. Vamos dar continuidade a mais uma aula de gerência de suprimentos. Nós falamos muito sobre fornecedores, né, qualificados e avaliação, qualificação e avaliação de fornecedores na aula passada. Eu deixei para vocês lerem as páginas do requisito 8.4 do regimento SIAC. Espero que vocês tenham lido para entender melhor essa aula de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre a avaliação e qualificação de fornecedores. A empresa construtora ela deve assegurar que processos, produtos e serviços que são adquiridos externamente não afetem adversamente a capacidade da empresa construtora de entregar consistentemente obras e serviços conforme para seus clientes. Então, tudo que for adquirido externamente de suprimento não deve afetar as obras e serviços conformes da construtora. A empresa construtora, então, para atender esses requisitos, deve, primeiro, assegurar que os processos adquiridos externamente permaneçam sob controle, ou seja, lembra que a gente falou na aula passada sobre o serviço de gesso? Não é porque você fez um contrato de prestação de serviço e execução de forro de gesso que você vai deixar a empresa que você subcontratou entregar um gesso com baixa qualidade, um gesso com manchas, um gesso com umidade, com patologia. Então, você precisa manter um controle com relação a esse suprimento. Segundo, definir os controles que ela pretende aplicar a um fornecedor externo, como aqueles que ela pretende aplicar às saídas resultantes. Ou seja, não é porque o fornecedor a prestação de serviço de gesso, você vai receber o gesso de acordo com o seu procedimento interno da empresa, que o gesso tem que estar conforme, não pode ter mancha, tem que estar, não, tem que estar plano, não pode ter nenhum tipo de patologia para você utilizar na sua obra, então você vai conferir o gesso, você também precisa ter controle para pós-instalação desse gesso. Se esse gesso vai estar instalado de acordo com o projeto, se vai ter as especificações descritas no projeto da instalação. Então, tudo isso também precisa ser colocado um controle rígido. Terceiro, levar em consideração, vamos lá, o impacto potencial dos processos, produtos e serviços adquiridos externamente sobre a capacidade da empresa construtora de atender consistentemente os requisitos do cliente, os requisitos estatutários e regulamentares. Por exemplo, nós falamos aqui sobre a execução do serviço de forro de gesso. Então, você tem que garantir que o impacto final desse fornecimento, desse suprimento e aplicação desse suprimento vai, o impacto final vai atender consistentemente os requisitos do cliente. E aí a gente entra em requisitos estatutários e regulamentares. No caso do forro de gesso, é mais a questão mesmo dos requisitos do cliente, que é um serviço de acabamento. Mas, por exemplo, se for um requisito, como, por exemplo, fornecimento de areia, você está utilizando um suprimento que está legalmente sendo aplicado, você tem que comprovar isso. Então, você tem que levar em consideração qual que é o impacto que você vai estar tendo dentro da sua obra. Por exemplo, você está comprando de um fornecedor que não tem licença ambiental e está vendendo aí um condomínio de 6 casas, vamos colocar esse exemplo. Um condomínio de 6 casas e você está comprando madeira de um fornecedor que não tem licença ambiental, não está legalizado. Se acontecer qualquer problema de fiscalização, né, algum impacto na mídia ou na fiscalização nessa indústria, nesse fornecedor de que você está comprando a madeira, com certeza isso vai impactar na execução da sua obra. Primeiro que a sua construtora vai ser exposta, segundo que os clientes podem sim desistir de comprar uma casa no seu condomínio por conta da questão ilegal que você está compactuando. Tá? Então, levar em consideração o impacto desse processo, dos produtos e que são garantidos e adquiridos externamente, tá? A eficácia dos controles aplicados ao fornecedor externo. Então, nós temos que determinar, como construtora, determinar e verificar
a ação necessária para assegurar que esses processos, os produtos, os serviços, né, ou seja, os suprimentos adquiridos externamente, atendam os requisitos. Então, sempre estar gerenciando esse suprimento constantemente para saber se ele entrou como um fornecedor qualificado, tá? Se ele está sendo avaliado constantemente e sistematicamente dentro da sua construtora para poder atender os requisitos. A empresa construtora também deve comunicar para os fornecedores externos os requisitos para, primeiro, processo, produto e serviços a serem fornecidos. Então, por exemplo, se eu contrato uma prestação de serviço, eu preciso comunicar ao meu fornecedor como que é a prestação de serviço, como que eu quero a prestação de serviço dentro do espaço da minha obra. Além disso, aprovação de produtos e serviços, podendo incluir referências e normas técnicas. Então, eu vou contratar uma execução de um serviço, eu vou contratar, eu vou comprar, fazer aquisição de um material, e eu preciso que eles atendam tais normas técnicas. Então, isso eu preciso comunicar aos meus fornecedores. Quais são os métodos, os processos e os equipamentos que eu quero, e também a liberação desses produtos e serviços dentro da obra. Por exemplo, qual é o horário de entrada de material, onde eles vão ser armazenados, como eles vão ser organizados dentro da obra, que tem que seguir uma norma de armazenamento, que não pode ser armazenado ao ar livre, ou que tem que ser armazenado dentro do almoxarifado, que é trancado, que é monitorado. Então, tudo isso eu tenho que comunicar ao meu prestador e fornecedor de suprimento. A competência, incluindo qualquer qualificação de pessoas requerida. Por exemplo, que a gente falou sobre locação de balancim. Eu preciso informar o meu fornecedor que, além dos certificados e de manutenções que precisam estar em dia, eu preciso que o operador do balancim tenha uma qualificação mínima requerida pelas normas. Interação do fornecedor externo com a empresa construtora, nada mais do que é o relacionamento dentro do espaço da obra, controle e monitoramento do desempenho desse fornecedor de suprimento externo a ser aplicado pela empresa construtora, as atividades de verificação do que a empresa construtora, os seus clientes pretendem desempenhar nas instalações. Por exemplo, eu posso muito bem contratar para uma obra uma indústria que vai fornecer o bloco cerâmico. Porém, eu posso comunicar ao fornecedor que eu quero fazer uma visita para fazer uma inspeção, para verificar como é o processo de produção, se os funcionários deles estão de acordo com as normas de segurança, se não está fazendo trabalho infantil, utilizando o trabalho infantil. Então, várias coisas você pode comunicar para o seu fornecedor, desde que ele seja qualificado já, ou seja, já esteja na sua lista de fornecedores qualificados, e você vai comunicar, inclusive, que pretendem fazer visitas dentro das instalações deles. Atendimento à legislação, isso é lógico, é importantíssimo, incluindo licenças ambientais e as normas técnicas. Nós vamos fazer uma pesquisa que é uma avaliação de fornecedores. Eu vou deixar para vocês um exercício onde eu cito alguns casos de fornecedores de materiais e vou deixar também uma planilha de avaliação de fornecedores, onde vocês podem colocar os critérios de avaliação e as notas de avaliação de fornecedores de suprimentos, e você vai analisar dentro desse texto que eu vou encaminhar para vocês juntamente com a apresentação, qual é a nota que vocês dariam para aquele determinado fornecedor. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem encaminhar mensagem ou me ligar, ok? Abraço, pessoal, até a próxima aula.